bem? Uma boa tarde aí para todos, né? Estamos aqui na quarta-feira. Eu quero agradecer aí a todos que estão acompanhando aí, né, esse vídeo e dizer que nós temos que seguir, temos que procurar levantar a cabeça e saber que nem tudo está perdido, né? Que nós podemos ainda mudar o nosso rumo da história, fazer, né, com que melhorem as coisas e começando por nós mesmos, né? Fazendo o que nós deveríamos ter feito há muito tempo atrás, né? Que é participar da vida ativa, né, dos rumos que são traçados para o nosso país, consequentemente para as nossas vidas. Não podemos ficar na inércia, né, esperando as coisas acontecerem, né? E já que nós não, né, não fazíamos isso, deixávamos para que outros, né, fizessem, acontece e sempre aconteceram coisas que só nos prejudicavam, né? Que só nos prejudicam ainda, né? Primeiro, né, de uns tempos para cá, de 2 anos para cá, a eleição, né, de uma pessoa de extrema direita, né, que tem alguns pensamentos meio que subjetivos, mas, né, uns pensamentos meio subjetivos, mas ainda assim fascistas, né, nazifascistas. Deixamos, né, essa pessoa ser eleita, essa pessoa chegar a alçar o cargo mais alto do país, né, por incompetência nossa, né, incompetência das esquerdas que ficaram aí 16 anos aí no poder, quase 16 anos, 14 anos no poder, né? E, né, por incompetência, né, desse plano, desse projeto de governo, deixaram alçar aí né, à presidência da República um nazifascista, né? Uma pessoa que não tem empatia, que não tem um pingo de sensibilidade, que acha que, né, tudo, né, a resolução de tudo, né, é negando, é negando tudo, né? Tudo para ele não é baseado em fatos reais, né, na ciência, é tudo baseado em achismos, né, baseado aí, né, em mágicas, né, em práticas religiosas. Então foge da prática científica, né, da prática de estudos, de conhecimento, e chegou ao poder, né, por um pouco de decepção com governos passados, algumas corrupções né, nos governos anteriores, que acaba que todo governo, né, acontece de ter esse tipo de situação, mas a condução dessa situação é que os governos passados não souberam tomar, né? Num caso, por exemplo, da Lava Jato, né? No caso da Odebrecht, que estava né, bem corruptível, né? O que deveria ter feito o governo Lula na época, depois do governo Dilma, era ter estatizado a Odebrecht, né? Pegado aqueles empresários, né? O Marcelo Odebrecht, o pai dele, e ter falado o seguinte, ó, já que vocês, né, estão praticando corrupção, a Lava Jato pegou vocês, nós vamos fazer o seguinte, vamos estatizar a Odebrecht e vocês que respondam na justiça, né? A justiça de Curitiba, que era quem estava comandando os trabalhos da Lava Jato, né? Com mais afinco naquele momento. Mas não, deixou o barco correr, não estatizou empresa nenhuma, né? Aí a justiça de Curitiba veio para cima, né? Pegou, né, algumas dessas pessoas, prendeu, julgou, condenou, prendeu algumas dessas pessoas e chegou no PT e jogaram, né, uma delação fajuta, né, o processo também para cima do ex-presidente Lula, né? Um processo aí duvidoso,
né, um processo baseado em convicções, igual eles falaram, né? Fizeram um PowerPoint e falaram de, né, convicções, mas sem provas, né? Mas o fato do PT não ter, naquele momento, ter estatizado essas empresas, né, deixou com que a Lava Jato ganhasse corpo naquele momento e que crescesse a tal ponto de chegar e montar um processo ao qual levaria um ex-presidente da República para a cadeia. Logicamente que agora, né, depois da Vaza Jato também do The Intercept, mostrou muito, né, como é o juiz Sérgio Moro, quais foram os desmandos que ele andou fazendo. E, logicamente também, que o STF também, né, já deu 2 vitórias agora ao ex-presidente Lula, que foi aí o acesso aos processos, né, aos autos do processo da Odebrecht, e também anulou também a delação do Antônio Palocci, que foi liberada, né, a imprensa na época, um pouco antes, né, do segundo turno das eleições. E bem provável também que terá sim a suspeição do juiz Sérgio Moro, né. Tudo isso, né, ajudou para que alçasse ao poder, né, uma pessoa nazi-fascista de extrema direita, que não tem plano, né, plano nenhum, projeto de desenvolvimento nacional algum, não sabe o que fala, é um tosco. A equipe econômica mesmo já está debandando, porque perceberam, né, que o único plano, projeto econômico que o Guedes tinha, que é o projeto neoliberal, né, estava indo, e agora eles deram uma freada, porque o Guedes percebeu que não dá para acabar com a galinha dos ovos de ouro, né? Então, assim, eles estavam tentando ao todo, né, com a ajuda da Fiesp, os grandes rentistas, né, grandes empresários, colher o máximo de ovos de ouro e acabar com a galinha. Só que o Paulo Guedes, ele percebeu que se ele acabar com a galinha, depois não vai ter mais ovos de ouro. O que seria essa galinha? Essa galinha seria o país, nosso Brasil. E os ovos de ouro, todo o dinheiro, né, todo o poder econômico que nosso país tem, sendo a 8ª economia do mundo, né? Por mais que seja um país desindustrializado, o Brasil, ele exporta muita commodities, né, tem muitas riquezas. Teria tudo sim para ser uma das primeiras potências, sim. E o Guedes estava né, conseguiu ainda passar 2 reformas, e está parado em outras 2, que seria a reforma tributária e a administrativa, né? Mexer com um funcionalismo público, né? E agora, abertamente, a própria Rede Globo já está indo para cima do Paulo Guedes, quase não se falava mal dele, né? Agora começaram a bater nele também, porque interessa para eles também, como rentistas, como pessoas do mercado financeiro, pessoas que participam ativamente do mercado financeiro, que ganham dinheiro com bolsa de valores, que mexa no funcionalismo público para enxugar ainda mais a máquina pública, que mexa na reforma tributária para taxar mais impostos para os pobres, né? A classe média, principalmente a classe média, os pobres, a classe C e D e E, nem tanto, mas a classe B mesmo, que são as pessoas que mais compram coisas pela internet, pessoas que pagam planos de saúde, isso, aquilo, né? Eles seriam os maiores prejudicados, com criações de CPMF, taxar compras pela internet e tudo mais, né? E o governo, no caso o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele percebeu que fazendo da forma, né, que era utilizado na época do PT, né, ele pode estar ganhando aí alguns votos, né, alguns eleitores do lulismo, né, tirando aí as pessoas mais carentes, né, os mais pobres aí pro lado do Jair Bolsonaro, com a criação aí do Renda Brasil, né, que seria o Bolsa Família aí um pouquinho mais ampliado, né, um valorzinho um pouquinho maior só, mas incluindo mais pessoas, né, aproveitando aí
o término aí, né, já se aproveitando o término aí do auxílio emergencial de 600, né, e logo em seguida implementando o Renda Brasil, né. Perceberam também que essa renda básica, que já era defendida por Eduardo Suplicy, ela não quebra em nada o país, ela não quebra em nada o país, né, ela na realidade até ajuda a movimentar a economia, porque se não fosse esse dinheiro, né, já teríamos quebrado totalmente o país, né? Mas eles poderiam fazer isso de alguma forma mais, como eu poderia dizer, que seja menos prejudicial à classe B, classe C, classe D e E, né? E taxassem as grandes fortunas, né? Os grandes empresários, grandes propriedades privadas, né? Grandes, como eu posso dizer, heranças, né? Taxar as grandes heranças em 1%, 2%, 3%, que não pesaria em nada. Eles conseguiram dinheiro para fazer um Renda Brasil, né, forte, né? Mas não. O negócio é tirar de quem já não tem menos, né? Tirar de pobre para dar para pobre. No caso é tentar você pegar a classe média e jogar eles para condições de pobre, e tirar o pessoal que está na extrema pobreza e jogar para a condição de pobre. É o Robin Hood às avessas, né? Não é aquele Robin Hood que tira dos ricos e dá aos pobres. E aí, com esse tipo de situação, está mitigando, segurando um pouco as últimas reformas e as privatizações. Aí a equipe, né, do Ministério da Economia entrou em debandada. Então, assim, é um país que está sem rumo. O presidente pensando só em se reeleger em 2022, já fazendo praticamente campanha, não fez obra alguma, só está inaugurando obras que foram começadas em governos passados. E aí ele vai, faz, né, uma gracinha lá, tira algumas fotos, vídeos, e diz que está, né, dando andamento nas obras, está acelerando obras pelo país, né? Deu R$ 600 aí, que foi o Congresso que aumentou, o governo queria somente dar um valor de R$ 200, e aí agora ele abraçou dizendo que foi dele, e pior de tudo é que a maioria do Congresso não vai, né, não se pronuncia, não diz a verdade do que realmente aconteceu, e nisso ele vai ganhando os louros, né, da, das coisas que outros fazem, né, dizendo que ele que fez, ele que está fazendo, um mentiroso, né. No caso também da, no caso também da do Fundeb foi a mesma coisa, né? Eles queriam cortar o Fundeb e, né, queriam cortar o Fundeb e acabou que o Congresso, né, passou, né, com apoio até de alguns deputados também que são, né, da base do governo, né? Então, assim, crise na saúde, não tem Ministério da Saúde, o ministro da Saúde é interino, mais de 100 mil mortos, né? Já tem mais de 102 mil mortos, e o governo parado, né? A economia não tem um plano de desenvolvimento nacional, né, para impulsionar a economia. Estão se segurando só por enquanto ainda nesse dinheiro que anda circulando aí, né, de R$ 600, mas não, né, estão fazendo um governo aí preparando o terreno para a eleição de 2022, aumentando o populismo de direita aí, com né, a implantação de um programa diferente, aliás, o mesmo programa, mas com um nome diferente e piorado, né, por mais que dê um dinheiro a mais para mais pessoas, é piorado porque vai tirar de quem não é os grandes ricos para dar para quem é totalmente miserável. E pensando, né, na reeleição de 2022. Infelizmente é esse o cenário que se mostra para nós, e nós temos que tentar, né, pessoal, contornar tudo isso e sair dessa situação, alertando a população, jogando luz aí nessas ideias aí, para que a população abra o olho, né? Não se venda por populismo, principalmente esse populismo de direita, né? Que é um populismo perverso, ruim, né? Pensamento só eleitoreiro, né? Nós temos que fazer um plano, tem pessoas que têm um plano nacional de desenvolvimentismo, né? Melhorar nossa educação, né? Melhorar e desenvolver nosso polo industrial,
que se perde, que se fecha, né, se desindustrializa cada vez mais. E não continuar, né, presos, né, do jeito que estamos. O Brasil também ainda não quebrou, só não quebrou ainda com essa pandemia, né, por causa das reservas cambiais que foram deixadas pelos governos, né, anteriores, né, na época do Lula e da Dilma. Foram 380 bilhões de dólares que foram armazenados, estavam guardados, né. Essas reservas estão aí, né, para serem usadas aí nessa pandemia e também já estavam sendo usadas até agora, né, para conter a alta do dólar, né? Mas se não fosse isso, nós estaríamos num buraco pior, certo? Pessoal, eu quero agradecer a todos, dizer a todos que eu, né, estou muito agradecido aí, né, pelos compartilhamentos aí, pelas curtidas. Quero dizer que eu estou tentando melhorar aí meu conteúdo, né? Tentar melhorar aí o que eu venho trazer para vocês. Espero que todos também procurem também estudar um pouquinho, né? Ler um pouquinho mais, adquirir conhecimento, façam vídeos, né? Tente orientar as pessoas para que possamos mudar a nossa situação. Uma ótima tarde a todos.